Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Manchete Podcast. No programa de hoje eu recebo aqui para um bate-papo o vereador de Campos, Bruno Viana, quem desde já agradeço pela participação. Obrigado, Arnaldo. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui no Manchete Podcast. Fico acompanhando ali pelas redes sociais, os convidados. Demoramos ali a encontrar um dia em comum, mas estou muito feliz de estar aqui. Obrigado pela oportunidade. Bruno, vamos começar falando sobre a sua liderança do PSD. Você foi eleito pelo PSL, que fundiu e formou o União Brasil, enfim, você sai para o PSD para ser candidato a deputado, no mesmo período assume a vice-presidência do partido e a liderança do partido na casa. Em um movimento que surpreendeu muita gente, o presidente municipal Caio Viana tira você da liderança e deixa a liderança no colo do governo. O que aconteceu entre você e Caio para chegar a esse momento? Olha, Arnaldo, antes de chegar nesse ponto final, ou essa vírgula aí desse ano de 2023, de tudo que aconteceu agora nesse momento, eu quero contextualizar o porquê que eu fui para o PSD. Lá atrás, eu fui para o PSD, inclusive antes do Caio. Me filiei ao PSD antes do Caio. Antes ele era do PDT, né? E eu fui candidato a deputado estadual pelo PSD, numa conjuntura ali onde eu tive uma aproximação com o prefeito Eduardo Paes, que era o presidente estadual, hoje não é, mas é o Pedro Paulo, então o líder ali do PSD no estado é o prefeito do Rio, Eduardo Paes. Então, numa conjuntura ali, numa conversa com ele, eu entendi que o PSD era um caminho, um partido promissor, um partido grande, e eu estava ali muito seguro dessa construção. Fui para o partido, logo depois o Caio se filiou e eu fiquei enquanto, vice-presidente, eu fiquei como vice-presidente municipal, que sou até hoje, e ele como presidente municipal. Fomos candidatos pelo PSD, nós dois, ele como deputado federal e eu como deputado estadual, e a partir dali construímos uma relação de fato ali, uma relação política, partidária, mas eu sempre friso muito que eu estou no PSD e não pretendo sair, estou no PSD porque é um partido que eu acredito muito e que tem uma construção macro que me agrada, que me interessa e que eu vejo um futuro promissor. Então, essa decisão do Caio, de fato, foi uma decisão individual de um presidente municipal, inclusive que acredito que, não sei até onde o prefeito Eduardo estava de fato ciente sobre esse movimento, mas enquanto presidente municipal, eu mesmo, se fosse líder estadual, daria essa autonomia para que o presidente municipal pudesse tomar as decisões. Ele está hoje como deputado federal, então acredito que foi uma decisão individual, pessoal dele, claro. Discordo, não vi a necessidade dessa desconstrução de relação, ou de não ser comunicado, de não ser avisado sobre isso, e principalmente pela questão de ter entregado a liderança para um mandatário do governo, o cunhado do prefeito. E eu acho que a pior parte desse movimento foi isso. De fato, se houvesse outra indicação, que foi o que foi nos passado, que foi me passado, olha, Bruno, nós vamos buscar outra pessoa ali para indicar. Não tem problema. Se tivesse alguém ali que estivesse em conjunto com a nossa construção de PSD, passando pelo prefeito Eduardo Paes, sem problema algum. Mas quando uma decisão como essa entrega um partido do tamanho do PSD para o cunhado do prefeito, que até então era um rival político, com pensamentos diferentes, foi algo que realmente, de fato, nos pegou de surpresa. Mas quero deixar muito claro aqui que eu tenho uma boa relação com ele, não tenho tido muito contato. Estivemos na eleição do ano passado juntos, só que é uma decisão do presidente municipal. Eu continuo no PSD, sou o vice-presidente municipal, não pretendo sair do PSD. E, inclusive, até o momento, ele é o candidato a prefeito do PSD. E se houver uma aproximação com o Vladimir, como vai ficar? Aí a conjuntura muda um pouco, mas eu vou ser bem sincero que eu não acredito que isso vá ocorrer. Eu acho que o Caio fazer um movimento de aproximação com o prefeito é um cenário. E o PSD fazer movimento lá na reta final alinhado com o governo é outro cenário. Eu não sei até onde existe ali um movimento individual e um movimento coletivo. Acho que o tempo vai mostrar isso pra gente. Mas até o momento eu visualizo o movimento individual de um político, Caio, que a gente não tem que julgar movimentos políticos que ele faz de maneira individual. Ele fez um movimento individual, onde ele fez algum tipo de alinhamento ali com o Vladimir, Tem várias hipóteses aí que são sugeridas, mas eu não sei até onde esse movimento está alinhado com o projeto macro do PSD. Vou esperar, tenho uma ótima relação com o prefeito, Eduardo, temos contato, como falamos diariamente, mas acredito que seja sim um movimento individual nesse momento e não um movimento coletivo. E eu não acredito que o PSD vá estar caminhando com o governo na próxima eleição. Mas você já falou com o Caio, ou com o Eduardo, ou com o Pedro Paulo, ou alguém de cima
no Diretório Municipal ou Estadual em relação a esse movimento de liderança, porque o próprio Caio, quando eu o entrevistei, ele disse que não era para entregar o grupo dos garotinhos, que ele iria indicar um novo líder, mas até hoje nenhum movimento apareceu, ninguém novo foi filiado ao PSD, Dandinho, que seria o único vereador de oposição dentro do grupo do PSD, não foi indicado líder. Alguma conversa em relação a isso, ao futuro do PSD na Câmara? Eu vou dizer que pela minha experiência com o Eduardo, onde eu tenho uma ótima relação. O Eduardo tem ali, não tem poucos problemas ali na capital, né, como prefeito da capital. Então, eu vou reafirmar o que eu acredito que tenha acontecido e foi onde eu realmente tive o contato com o Eduardo. Foi um movimento individual, tive esse contato com o Eduardo logo depois, né, pude trocar mensagem com ele, conversar, ele me explicou, falou, Bruno, eu não estava ciente desse movimento, né, mas entendo também que para ele não é uma situação tão simples, porque você tem que dar uma autonomia ao presidente municipal, né, uma decisão que ela ficaria ruim de qualquer forma. Qualquer movimento que fosse feito ficaria ruim. Mas em todo momento eu deixei claro, olha, se o Caio estiver de fato fazendo uma construção, que eu ainda acredito, né, mesmo com todos os indícios que tenha sido um movimento individual, mas se for uma construção, prefeito, uma construção coletiva do PSD, não tem problema algum. Eu não tenho vaidade de ser líder, até porque muda muito pouca coisa. Ser líder de um partido na Câmara muda muito pouca coisa. Num momento desse de CPIs, de composição de CPI, o maior partido da casa, acho que é importante. Mas é porque tem um entendimento ali de que tem um duplo entendimento, mas de acordo com o regimento, no atual entendimento do presidente, ele entende que até a indicação de uma CPI passa tem que avalizar, o presidente tem que avalizar ali aquela indicação. Então, eu acredito que esse movimento muda muito pouco. E eu acho que se foi feito esse movimento por conta da CPI da saúde, eu acredito que foi feito por esse movimento, foi um atrás do outro, né? Eu não sei o que tanto temem essa CPI da saúde, não muda nada, porque eu sou o presidente da CPI por ser o primeiro signatário. Eu não sou presidente da CPI por questão de PSD, de liderança partidária. Eu sou porque eu fui o primeiro a assinar a CPI da saúde. Então, como estou dizendo, Arnaldo, movimento individual, movimento feito pelo político Caio Viana, se for construído com o PSD, é outro cenário, a gente vai, né, conversar com o prefeito Eduardo, entender o que ele está pensando, mas eu continuo acreditando que ele será o candidato a prefeito pelo PSD. É o que eu creio. Estou falando aqui de maneira real, eu creio, eu não consigo acreditar que um político, né, que vem de uma família com uma tradição tão grande, né, que é a família do Arnaldo Viana, que por tanto tempo, e aí quero deixar aqui uma vírgula, não tem a ver com essa aproximação por emendas partidárias, pelas emendas que o deputado conseguiu. Eu acho isso aí plausível, totalmente de acordo. Eu acho que se está conseguindo recurso para Campos, tem que ter a proximidade ali para poder buscar um entendimento, mas uma coisa não tem a ver com a outra. Eu acho que essa aproximação por recursos, por Campos, ok. Agora, eu acho que não soaria bem e ninguém ficaria feliz, nem um próprio eleitor histórico do Arnaldo, em ver um movimento onde o Caio entrega o seu apoio ao Vladimir. Acredito sim que ele tem que estar no pleito, que ele tem que estar disputando a eleição. Como eu sempre digo, ele tem que estar, a família Bacelar tem que estar, a família Garotinho tem que estar, todos os atores políticos de Campos têm que estar no pleito, porque isso é salutar para a cidade. Então não acredito que um cara que foi segundo colocado, que tem todo o histórico da família, vá entregar, né, um apoio, né, histórico familiar para uma pessoa que eles não têm a mesma crença política. Isso é bom deixar claro. Nunca tiveram a mesma crença política, mesmo alinhamento político. Mas política muda a todo momento, né? Vamos aguardar. O Caio você mesmo citou, o Caio foi candidato a deputado federal na última eleição, no mesmo partido que você, pelo PSD, e quando ele falou sobre essa mudança de liderança, ele disse que gosta de você e que inclusive o ajudou na campanha a deputado. Teve realmente um alinhamento entre vocês naquele momento? Teve, mas não foi só ele que me ajudou, eu também ajudei ele, muito. Fui para a eleição com ele, né? Fomos para as ruas, pedimos votos juntos, porque eu sempre naquela crença que ele é um político jovem, e eu entendi, olha, não existe oportunidade melhor para um político jovem do que um mandato no legislativo. Então, eu não estive com o Caio para prefeito, mas enquanto deputado federal, eu falei, olha, é uma boa oportunidade para ele ter o primeiro mandato dele, que ele não tinha mandato, né? Agora conseguiu, né, assumir, depois enquanto terceiro suplente, mas conseguiu assumir o mandato. Mas eu entendi naquele momento e fui para as ruas pedir voto com ele, que ele precisava desse mandato federal para poder ele ganhar experiência, para poder ser um candidato a prefeito
com mais experiência. Num eventual cenário sem Caio como candidato a prefeito pelo PSD, você acha que o PSD apostaria em um outro nome em Campos, já que o partido passa por um momento de estruturação e quer se firmar em cidades polo, sobretudo aqui no Rio de Janeiro, visando também a possibilidade de Eduardo Paes vir candidato a governador no futuro, né? Ou você acha que o PSD pode compor, Caio, conseguir essa artimanha para compor com o próprio governo? Olha, eu acredito que o PSD, e isso eu falo para o prefeito, sempre que eu tenho oportunidade, prefeito Eduardo, tem que estar no pleito do executivo, em todas as cidades que são relevantes. Digo isso tanto pelo, né, entendimento futuro de que o Eduardo pode ser um candidato a governador, né, ele não diz isso abertamente hoje, mas todos já o colocam no pleito, como um player, e também pela relevância partidária. Então, eu, sendo muito franco, muito sincero, eu tenho certeza que se houver esse alinhamento do Caio, né, com o governo, esse alinhamento individual do Caio com o governo, que o PSD não vai deixar de estar no pleito. Acredito sim que o prefeito Eduardo, que o líder Eduardo vai querer buscar outros nomes, vai querer buscar um outro entendimento para que o PSD tenha um representante. Porque desde o início a construção sempre foi essa, eu sempre ouvi de perto, olha, o Caio vai assumir o mandato, é um polo ali em Campos, ali, né, um reduto, então, até mesmo pelo histórico, né, Eduardo e Garotinho, que não é um histórico amigável por muito tempo, eu acho muito difícil o prefeito Eduardo acreditar agora num alinhamento individual que tire o PSD de uma disputa a prefeito ou a vice na cidade de Campos. Então, acho realmente que isso é um movimento individual. Seu nome está nesse cenário. Você deu entrevista recente como possível pré-candidato a prefeito, né? Foi entrevista ao Folha no Ar, seu nome figurava lá como possível pré-candidato. Seu nome entra nesse cenário se Caio se ausenta? Na verdade, a construção do PSD, eu sempre frisei isso, eu sei que dá um pouco de ciúme por muitas vezes, mas a construção do PSD sempre foi com o Caio. Sempre foi com o Caio. Sempre foi com ele, né, mesmo com o distanciamento, e continua sendo com ele. Até onde eu, né, não fui informado de nenhuma mudança de posição, mas sim um movimento individual em busca das emendas, se permanece o Caio como player. Eu não tenho essa pretensão. Quero ser candidato a vereador, né, a reeleição de vereador novamente, é o que eu pretendo. Né, quero estar no Legislativo, acho que eu tenho muito para entregar ainda no Legislativo. E vamos deixar o prefeito Eduardo, né, o líder máximo do Estado aí, do PSD, definir de que forma ele quer que o PSD, né, se movimente. Mas eu sou um player que estou totalmente à disposição, né, para colaborar com a construção. Não pretendo ser candidato a prefeito, pretendo sim que o Caio assuma a responsabilidade que lhe foi dada de ser um player para ser candidato a prefeito em Campos do Goytacazes. Vamos falar um pouquinho do seu mandato, Bruno. A gente ficou aqui um bom tempo falando desse grande problema do PSD, que é configurar aí essa posição para o ano que vem em Campos, mas eu queria que você me falasse um pouco do seu mandato. Você começou na base, rompeu lá logo no início, naquele movimento ali do Código Tributário, que foi um movimento que dividiu o governo Vladimir, existe um governo antes e depois daquele movimento, e agora o Vladimir recupera a maioria na Câmara. Enfim, muita coisa mudou nesse período do seu mandato. Qual a sua análise desse período todo na Câmara? Primeiro dizer que eu falo para minha esposa, e agora para os meus filhos, né, que estão chegando aí, que não existe crescimento maior do que o que eu passei nesses últimos 3 anos na política. Acredito que peguei um mandato, né, enquanto sou jovem, tenho 27 anos, entrei com 23, talvez um dos mandatos mais... com maiores desafios em tantos anos aí de Câmara. Não sei qual último mandato foi tão turbulento quanto esse. Já passamos por muita coisa. Mas o desenho meu é muito simples de posição. Eu não sou um cara bélico, eu não sou um cara, né, que busca o confronto. Então, no meu entendimento, pode ser que isso mude lá na frente, mas todo prefeito que for eleito, eu vou buscar inicialmente, né, trocar ideia, conversar e dialogar para um entendimento comum. Com o Vladimir foi exatamente isso. Construí uma relação boa com ele. Tinha uma boa relação com ele, pessoal. Ele votou em você? Eu também votei nele, né? Ele votou em mim. Eu perguntei. Não sei, eu não estava na urna para poder saber, mas pode ser que ele tenha votado. E eu também estou dizendo que eu votei nele. Então, é porque existe uma coisa nessa política que eu tenho escutado muito. É um tal do eu te ajudei muito. Um fala, o outro fala, mas eu também ajudei as pessoas, a gente também ajuda, então não é uma ajuda com uma mão só, a pessoa te ajuda, você ajuda ela também, porque tem muito disso, né? Você falou há 2 minutos atrás de um, e agora você está falando de outro que falou a mesma coisa, eu ajudei, eu votei, eu também ajudei, votei, então assim,
Eu iniciei o mandato dentro da base do governo por entender que o prefeito tinha acabado de assumir e que existia um diálogo. Mas foi muito rápido. Foi muito rápido porque o Vladimir ele passa por problemas internos ali que dificilmente serão superados. Que é um grupo enraizado, que está há muito tempo dentro da política e que dificilmente passará por mudanças bruscas, porque não se permite ali dentro que pessoas novas cheguem e possam opinar, né, de forma firme e sólida e de forma divergente. O problema principal para mim é esse. Falo para você porque eu também vim de família política, né? O meu pai, que hoje não está mais aqui entre nós, mas uma coisa que eu aprendi com ele desde o início era a humildade que ele tinha para escutar as pessoas, independente de idade, de tempo, de experiência política, e foi isso que faltou no diálogo inicial meu com o Vladimir, porque existia um projeto do Código Tributário que era um absurdo e que isso foi provado, não é à toa que não foi para pauta até hoje, não irá. Um projeto que trazia muitos danos para a população pós-pandemia e não tinha necessidade por conta orçamentária. Eu decidi que eu não iria votar. E aí, Arnaldo, eu penso o seguinte: se uma pessoa diverge, se ela discorda de mim, eu vou buscar ali como que a gente pode, de que forma a gente pode dialogar para manter uma boa relação. Mas naquele momento foi totalmente diferente. Naquele momento eu me tornei eu, Twin e Fred, nós éramos os patinhos feios. A gente não podia entrar lá no SESEC, que já éramos olhados como bélicos, como pessoas que buscaram o confronto. E o retrato disso foi a perda ali da Câmara, né, num cenário onde a oposição venceu com maioria, né, que hoje já foi, né, mudada. Mas digo para você que no mandato, nesse contexto geral, Arnaldo, eu tenho buscado muito o que eu sempre faço, é o meu perfil, eu sou do diálogo, né? Tomo algumas decepções, algumas voltas, muito por isso também, por confiar, por acreditar, por buscar o diálogo, por buscar o entendimento. E o que aconteceu, de fato, foi isso. Tenho acompanhado o mandato, continuo fazendo o trabalho que eu acho que é o principal de um vereador, que é fiscalizar. Esse é o meu papel ali dentro da Câmara. Tenho uma ótima relação hoje com o presidente Marquinhos, né? Uma pessoa que eu tenho uma boa relação, tenho um carinho, tenho uma amizade, mas posso me posicionar, talvez essa seja a principal diferença. A hora que eu não concordo, eu falo com ele: ó, eu acho que você fez errado essa condução, e ele reage da melhor maneira possível. E é isso que eu estou buscando. Estarem perto de uma pessoa, estar perto de líderes políticos que você possa opinar e dizer: olha, eu entendo que isso é certo, que isso é errado. E isso, infelizmente, não se dá para se fazer dentro do Grupo Garotinho. O prefeito Vladimir, ele foi muito criticado lá atrás por uma falta de habilidade naquele momento que perde você, o Fred e o Twin da base. Posteriormente, ele consegue reestruturar a base, está chegando perto do número perigoso, entre aspas, de 17 vereadores, que é um número, né, que é o rolo compressor dentro do parlamento de Campos. É um número que, inclusive, ele pode pedir destituição da mesa, enfim, tem várias coisas que podem acontecer se ele chegar. Esse seria o extremo e acho até difícil, né? Só estou dando um exemplo do que pode acontecer. Eu não acho Ele difícil, conseguiu. não. Você não acha difícil? Eu não acho difícil. Ano passado já quase tentaram caçar a gente lá dentro da Câmara, 3 vereadores que eram da mesa diretora, imagina com 17. Bem, não me surpreenderia. Espero que isso não aconteça. Também Sou a favor da democracia, mas... Também espero que não aconteça. Mas, enfim, será que ele conseguiu resgatar esse espírito de articulador para chamar esse povo todo para a base? Como que você viu aí essa aproximação de tantos vereadores ao prefeito depois que a oposição ganhou a mesma uma eleição surpreendente? Olha, como eu sempre friso, Arnaldo, movimentos individuais de vereadores políticos que fazem políticos ali, eu não tem como eu opinar, porque cada um sabe onde o calo aperta. Mas no meu entendimento é a aproximação do pleito eleitoral, né? Estamos chegando no pleito eleitoral, né? Existe uma dificuldade partidária que vários players enxergam, que terão essa dificuldade partidária lá na frente, e através disso fica mais tentador estar perto do prefeito, porque ele terá um bloco maior de partidos. Mas acho que está muito mais relacionado a isso do que uma certa habilidade, né? E não digo que também não houveram erros da parte do grupo da oposição também para que isso ocorresse, né? Acho que é uma construção geral que você vence ali uma eleição da Câmara de Vereadores, né? Busca ali, naquele momento, uma equiparação dos poderes, mesmo sendo independentes, mas que você possa pleitear, né, coisas a favor da população e ser atendido. Foi isso que a gente buscou naquele momento, que a Câmara, a gente pudesse ter a vitória na Câmara para poder pleitear, para poder brigar, e isso tem dado resultado. Não é à toa que não tem esse rolo compressor hoje, de muitos projetos que poderiam ter tido, por termos hoje um presidente da Câmara que é independente. Mas eu não vejo como uma habilidade, né,
de relação, de fato, pode ter sido que o erro que aconteceu no ano passado, ele não queira repetir, que foi o desdenho ali de achar que nunca teria minoria. Foi isso que aconteceu. E esse erro começou lá atrás, quando se entendia, até por uma questão histórica, de que dificilmente um prefeito com uma aprovação perde a Câmara. Mas hoje a gente tem as redes sociais, a gente tem as pessoas cada vez mais antenadas nas atitudes dos vereadores, e isso é muito bom, porque não fica tão simples de passar qualquer coisa dentro da Câmara. Então, acho que essa mudança e esse aumento de peças ali dentro da base do prefeito está muito relacionado à questão partidária e à proximidade da eleição. Esse é o meu entendimento. Agora vamos fazer uma breve análise aqui nós dois em relação a esse cenário que você colocou. O vereador sai da oposição agora e vai para a base. Você, esquece quem é a pessoa, não estamos falando de pessoas aqui não, estamos falando de cenário. Você acha que pode ser proveitoso para uma eleição num movimento difícil desse de partido? Por quê? O governo não tem só vereador como candidato à reeleição. O governo tem secretários que são pré-candidatos, subsecretários, coordenadores, né? Aqui tem os bairros, tem seus coordenadores. Todas essas pessoas são eventuais pré-candidatos. Não seria uma disputa mais difícil agora, analisando o cenário, sem emoções aqui, uma disputa mais difícil agora, alguém pular da oposição para o governo para conseguir um espaço para tentar uma reeleição, que vai ser mais difícil, vai precisar de mais votos? Eu penso exatamente igual você. Eu não tô aqui e nem vou fazer isso nunca. Falo com meus colegas, inclusive com todos que eu tenho boa relação ali que foram para a base. Mas no meu entendimento, é bem simples. Você fica 3 anos, 2 anos e meio, 3 anos, né, na oposição. E aí, quando chega faltando 8, 9, 10 meses, você retorna para a base, onde existem prioridades ali que já estão estabelecidas há muito tempo. Não foram estabelecidas hoje, já estão estabelecidas desde o início do mandato. Então, o que eu entendo é da mesma maneira que você entende. Eu entendo que fica mais difícil. Mas existe aquela questão de saber quantos partidos a oposição terá, quantos partidos o Rodrigo terá, quantos partidos Carla terá, ou o PT terá. Então, como o governo tem essa segurança por estar dentro da máquina de que terá mais partidos, o vereador às vezes acaba ficando um pouco balançado. Mas eu penso da mesma forma que você. Eu acho que você ir para um lugar onde você esteve no embate ali por muito tempo e já tem prioridades estabelecidas, que já estão pré-estabelecidas há muito tempo, é uma jogada um pouco arriscada. Bruno, seu mandato, o que você mais se orgulha? Qual projeto que você pega desse mandato e fala, ó, o maior orgulho enquanto vereador foi conseguir instaurar esse projeto aqui? Então, para iniciar, eu acho que o primeiro pleito do meu mandato que eu fico mais orgulhoso foi essa postura minha no início dessa votação do Código Tributário. Digo isso porque eu sou um jovem, mas era ainda mais jovem, e passei por um momento de muita pressão, inclusive do próprio garotinho, né, de uma pressão gigantesca, onde disse, olhando para mim, que o governo tinha dente e que eu tinha que tomar cuidado com isso. Só que eu fui criado numa família que já passou por isso. Né? Meu pai esteve na base do governo por muito tempo, lá atrás, e quando houve a venda do futuro, ele se posicionou e ali foi dito para ele de que ele não teria mais vida política. Depois disso, ele se tornou deputado estadual. A história diz isso. E seria um grande candidato a prefeito, se estivesse em vida. Mas Papai do Céu sabe de todas as coisas. Em relação à posição, é isso que eu mais me orgulho. Não ter deixado com que ninguém dominasse o meu mandato, por ser jovem. E digo para você que isso foi muito difícil. Além da questão da ausência paterna, que afeta as nossas decisões, querendo ou não um pouco, porque você fica buscando alguém para se escorar, para pedir opinião, e isso eu não tenho. Mas a minha idade, né, era algo que mexia muito com as pessoas. O Bruno é muito jovem, a gente conversa com ele aqui e resolve. Então isso é o que eu tenho mais orgulho no sentido de posição. E no sentido de projeto, com certeza, a pauta da pessoa com deficiência, para mim, é o que eu tenho mais orgulho. Eu não tenho como fugir disso. A defesa dos direitos da pessoa com deficiência é a minha principal pauta, pela minha história familiar, a história da minha vida, a história da minha irmã Gabriela, que hoje não está mais entre nós também, que fez o meu pai entrar na política, minha irmã com deficiência. E hoje eu tenho orgulho e honra de ser o presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência e buscar maneiras para que a gente possa trazer uma sociedade mais inclusiva. Além do mais recente, que eu estou muito orgulhoso também, que é o Conecta Juve, que a gente está fazendo, um projeto de qualificação para os jovens, voltado para marketing digital, empreendedorismo, redes sociais, e a gente vai fazer lá em Goitacazes na semana que vem, e é algo que eu estou muito orgulhoso também, porque foca na geração de emprego. E digo isso, Arnaldo, porque para mim, eu não me permito ficar satisfeito com pouco dentro de campus. Eu acho que, e é natural, eu vejo isso, que a idade vai passando, a gente vai cada vez ficando assim, a esperança está acabando. Não é possível que... Não tem mudança, não tem como ser melhor que isso. Mas, enquanto jovem, eu não me permito com que isso entre na minha mente.
Eu acredito sim que Campos teve um avanço, teve uma melhora, mas equiparando para o que eu acho que Campos merece e para o que eu acho que Campos tem de orçamento, de questão orçamentária, nós estamos muito aquém. E principalmente na pauta da geração de emprego. Então nós temos aí jovens, eu tenho vários da minha idade, jovens que terminaram a faculdade ou que não conseguiram ir para a faculdade, que ficam ali batendo nas portas e as respostas são, olha, preciso de experiência. E como que vai ter experiência se não tem uma oportunidade? Então, essa pauta, para mim, é que eu sinto mais deficiência no governo, na gestão. Geração de emprego, oportunidade de trabalho para as pessoas, para os jovens. E é por isso que a gente está confrontando isso, né, fazendo programas partindo do nosso mandato. Então, isso é uma coisa que também que eu estou com muito orgulho. A gente vai caminhando para o final do nosso bate-papo. Queria só que você falasse um pouquinho sobre a avaliação do governo. As pesquisas mostram um governo muito bem avaliado, inclusive algumas pesquisas colocando aí a possibilidade de vitória no primeiro turno do prefeito Vladimir. Qual a sua análise do cenário? A minha análise é um pouco disso que eu disse. Acho que houveram melhoras, sim, comparado ao governo anterior, mas que se eu for contextualizar, lembrar de como era a questão orçamentária na gestão de Rafael, enfim, a questão até do mesmo do governo do Estado no mandato do Rafael, a gente vai ficar aqui nesse debate por muito tempo. Houveram melhoras, muito também pelo que o governo do Estado fez, né? Um investimento altíssimo dentro da cidade de Campos, e isso ajudou, isso colaborou, mas é o que eu digo, eu acredito que não me satisfaz. Na verdade, o meu entendimento ainda não é satisfatório, eu não consigo enxergar a Campos comparada às cidades que recebem, né, um orçamento parecido. Campos hoje tem o maior orçamento da história da saúde que a cidade já teve, e isso tem que refletir na ponta, e a gente não vê refletindo na ponta por muitas vezes. Campos hoje, na última pesquisa que eu pude analisar, das 20 cidades, se eu não me engano, que recebe ali, né, a partilha, a parcela dos royalties, Campos só fica como menos pior do que Duque de Caxias. Fora isso, está atrás de todas as cidades. Quando eu digo de geração de emprego, é a mesma coisa. Campos, na questão do índice de desenvolvimento humano, não cresce, não avança, não progride. Então, além da questão da vulnerabilidade social, nós temos aí mais de 40 mil famílias em vulnerabilidade social em Campos. E isso não precisa falar, é só você ir para as ruas que você vai ver a quantidade de pessoas em situação de rua dentro da nossa cidade. Olhando para esse cenário e para o que eu acredito de Campos, eu dou sim uma avaliação positiva comparada ao que estava ocorrendo, mas dou uma avaliação muito negativa comparada ao que acredito e o que eu vejo de futuro de cidade. Você entrou na Câmara na última eleição, onde houve uma renovação altíssima, acho que 80%, foi até meu título à época na Folha, acho que 80% de renovação das cadeiras do parlamento. Qual a sua perspectiva para a próxima eleição? Vai ter uma renovação muito alta ou tem muitos colegas ali que continuam? Eu acho que não terá uma renovação muito alta, é o meu entendimento. Acredito que quando eu olho os players que estão ali de fora se desenhando, eu consigo visualizar muitos vereadores sendo reeleitos. Acho que teremos uma mudança maior, até mesmo na base, do que propriamente na oposição, né? Claro que não dá para você garantir, pleitear quem será eleito, quem será reeleito, a gente não sabe, mas acredito sim que o governo fará, né, a maioria da Câmara, mas com algumas peças, né, trocando, principalmente os secretariados deles, que hoje tem uma máquina gigantesca, né, uma estrutura muito grande, então acredito que eles serão, né, eleitos, mas aí é uma disputa interna ali, né, entre eles, né, uma questão que a gente já falou antes aqui, anteriormente, de base. E acredito naquela posição, né? Tem a questão da igreja, que sempre faz uma cadeira, tem a questão do PT, que eu acredito que não tem como não ter uma cadeira na próxima eleição. Tem o Thiago, que é um player deputado estadual, pode fazer ali uma cadeira. Então, acho que teremos sim algumas mudanças pontuais, mas dizer que terá uma renovação parecida com o que aconteceu em 2020, eu acho que será um pouco difícil. Acho que teremos aquela mesma média que aconteceram por vários mandatos, que ali eu acho que 17, 18, mantendo e trocando ali 8, 9, 10. Bruno, mais uma vez quero agradecer você pela participação e deixar o convite aberto para a próxima participação aqui, mas que não demore tanto na próxima vez. Eu quero te pedir desculpa aqui, pedir desculpa, né, publicamente a todas as pessoas que acompanham. Eu fico acompanhando os programas, mas foi difícil esse link. E te agradecer por essa oportunidade. Né, uma entrevista com você é sempre uma entrevista muito direta, né, olho no olho, é difícil até de escorregar um pouco, gente, que ele vai muito direto nas perguntas, mas eu te agradeço aí pela oportunidade e estou sempre à disposição do nosso mandato aí, um mandato que é muito transparente. Eu sou um cara ali de rede social, estou o tempo todo ali mostrando meu trabalho, só agora eu vou
ter uma folguinha no meado de dezembro, porque meus gêmeos estão chegando aí, Bento e Breno, e aí eu mereço um pouquinho de descanso. Tem que descansar e participar, hein? Tem que Exatamente, participar. exatamente. E a você que nos acompanhou até agora, fique ligado também nas nossas redes sociais. Até a próxima!